Olá pessoal, aqui é o professor João Diniz, matemática, mais uma vez aqui no projeto Educa Live. Hoje nós vamos trabalhar com alguns descritores, né, para os alunos do 9º ano aqui do nosso município, ok? Então nós vamos dar continuidade ao estudo dos nossos descritores, tá ok, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar 3 descritores, tá ok? 3 descritores, o D4, o D8 e o D9, tá bom? O descritor 4, pessoal, do que trata o descritor 4? Vê só, identificar, né, ele busca identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Gente, assunto bem básico, né? Geometria plana, né? Quadriláteros. Quadriláteros são aquelas figuras que, obviamente, possuem o quê? 4 lados, não é verdade? Figuras com 4 lados. Essas figuras, elas se caracterizam e se classificam de algumas formas, pessoal. Vê só, aquelas figuras que possuem 2 pares de lados paralelos, né, ou seja, pares que têm a mesma, lados que tenham o mesmo sentido, né, mesma direção, são chamados de paralelogramos, 2 pares de lados paralelos. Nós temos os paralelogramos. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de paralelogramo. O retângulo é um paralelogramo, né? O quadrado também pode ser classificado como um paralelogramo, porque aqui nós observamos que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, então temos um par, e esse outro lado é paralelo a este, mais um par. Então, 2 pares de lados paralelos, aqui é a mesma coisa, não é, pessoal? Então, essas figuras aqui, elas são chamadas de paralelogramos. Nome bem estranho, não é? Aquelas figuras que só têm aqueles quadriláteros que só possuem um par de lados paralelos são chamados de trapézios. Ok, pessoal? Trapézios. Observe aqui o exemplo. Aqui nós temos um tipo de trapézio e aqui outro tipo de trapézio. Acho que vocês já viram isso bastante quando vocês estudaram a geometria plana lá no 6º, 7º ano, não é verdade? Aqui nós temos os trapézios que não são paralelogramos, né? São quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. No caso, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, né? Esse lado aqui, esse lado maior, é chamado base, ó, base, né? E aqui em cima também é chamado base. Só que aqui é base maior do paralelogramo, representado por B maiúsculo, e aqui a base menor, representado por B minúsculo. A distância entre essas bases, pessoal, é chamada de altura do paralelogramo. Ou melhor, desculpe, altura do trapézio, beleza? Altura do trapézio aqui. Aqui nós temos, detalhe, esse trapézio aqui, ó, esse trapézio, ele é chamado de trapézio, aqui, ó, altura, né? A altura aqui. Deixa eu só melhorar essa imagem pra gente. Tá? Detalhe, esse trapézio aqui, não é esse aqui, esse primeiro não, tá? Esse trapézio aqui, ó, esse segundo trapézio, que também possui um par de lados paralelos apenas, né? Porque se você observar esse lado aqui, ele não é paralelo a esse, tá? E esse lado aqui, ó, ele não é paralelo a esse, só possui um par de lados paralelos. Esse trapézio aqui é chamado trapézio isósceles. Ele é um trapézio normal, né? Mas ele é nomeado trapézio isósceles. Tá? Por que, professor, trapézio isósceles? Devido ao fato, pessoal, de que esse comprimento aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse daqui, ok? Então, por exemplo, se aqui mede 5 centímetros, aqui também vai medir 5 centímetros. Essa é a característica do trapézio isósceles, tá bom? Detalhe, nesse trapézio aqui nós temos um ângulo reto aqui na base, ó, ângulo de 90 graus, né, pessoal? E aqui também outro ângulo de 90 graus, né? Enquanto aqui nós temos um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus, e aqui nós temos um ângulo agudo, beleza? Nesse outro trapézio aqui nós temos 2 ângulos obtusos na base superior e 2 ângulos agudos na base inferior. Essa é a característica desses trapézios. Nos paralelogramos, não. Nos paralelogramos nós temos apenas aqui, ó, ângulos retos, né, nas 4, digamos assim, quinas da figura.
Na verdade, são os 4 vértices da figura. Temos ângulos de 90 graus. Beleza? Detalhe, um quadrado também pode ser chamado de retângulo. Um quadrado é um retângulo de acordo com os ângulos, tá? Então, tanto essa figura como essa figura aqui são retângulos, pessoal, porque possuem todos os ângulos retos, beleza? Vamos aqui ver um exemplo, olha só. Observe os quadriláteros abaixo. Aqui nós temos 6 figuras, né? 6 quadriláteros. Nem todos são quadriláteros regulares, na verdade. Pergunta. Dentre eles, são paralelogramos, olha aqui, ó, paralelogramos, as figuras de números. Então, lembre-se, paralelogramos devem possuir o quê? 2 pares de lados paralelos. 2 pares de lados paralelos. Não é verdade? Então, vamos procurar aqui. Aqui, ó, essa figura 1 é um paralelogramo, né? Observe que esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Essa figura 2 não é um paralelogramo. Observe aqui, ó, né? Esse lado, ele não é paralelo a esse, porque se você prolongar eles vão se encontrar em algum momento, né? A mesma coisa acontece com esse par aqui, não é paralelo, tá? Aqui nós temos um trapézio. Gente, um trapézio é um quadrilátero que só tem um par de lado paralelo, tá certo? Que é esse daqui, ó, esse daqui. Então essa figura também não serve pra gente, não é um paralelogramo. Tá? Essa figura 4 é um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse outro aqui. Beleza? A figura 5 também é um trapézio, só que ele está em uma posição em que a altura, né? A altura aqui está sendo colocada na horizontal, né? Aqui nós temos a base maior, a base menor e a altura do trapézio. Então também não é um paralelogramo. Nós temos a figura 6, que é um quadrado. Um quadrado, ele é um paralelogramo, pois possui esses 2 pares de lados paralelos aqui. Então, figura 1, 4 e 6. A alternativa que contém essas figuras é a alternativa D, 1, 4 e 6. Não é verdade? Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Pessoal, veja os desenhos abaixo. Os desenhos que apresentam, ou melhor, os desenhos que representam retângulos são. Então, quais dessas figuras aqui, pessoal, quais dessas figuras aqui representam para a gente retângulos, né? Retângulos. Vamos lá. Pessoal, retângulos são aquelas figuras que possuem todos os ângulos iguais a 90 graus. Portanto, todos os ângulos retos. Daí é que vem o nome da figura, né? Retângulo deriva de ângulo reto, todos os ângulos retos. Observa aqui, ó, um quadrado é um retângulo, né? Essa figura aqui, essa figura 2, é o próprio retângulo que comumente nós chamamos, né? Mas na verdade é um paralelogramo que a gente meio que apelida de retângulo, né? Então essa figura aqui, ó, possui todos os ângulos de 90 graus, né? Então essa aqui a gente vai considerar. Essa figura aqui também possui todos os ângulos retos, ó. Então a gente vai considerar. Professor, como é que o senhor sabe? Porque observe, esse símbolo aqui, ele caracteriza o ângulo de 90 graus, pessoal, ok? Essa figura 4 aqui a gente também vai considerar, também é um retângulo, beleza? Todos os ângulos de 90 graus. Essa figura 3, por que a gente não vai considerar? Observe que esse ângulo, isso aqui na verdade é um losango. O losango é como se fosse a figura 1, porém deformada. Você deslizou as bases assim, de modo que 2 ângulos passaram a ser obtusos, né? Ou seja, este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são ângulos obtusos, maiores que 90 graus, né? E esses 2 verticais aqui, ó, são ângulos menores que 90 graus, são ângulos agudos, tá? Então, isso aqui não é um retângulo por esse motivo. Possui ângulos obtusos e agudos, e não retos, tá bom? Aqui, a mesma coisa. É como se você tivesse pegado a figura 4 e deslizado, né? De modo que houve essa deformação nos ângulos da figura, tá certo? Então, aqui nós temos 2 ângulos obtusos, ó. Esse ângulo aqui é obtuso e esse também. Esse ângulo aqui é agudo e esse também é agudo, portanto, não é classificado como um retângulo, não é, pessoal? Então, as únicas opções em que nós temos retângulos aqui é a opção 1, 2 e 4. Né? 1, 2 e 4, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Então, aí, ó, mais um detalhezinho sobre os retângulos. Possui todos os ângulos internos, né?
iguais a 90 graus. Pessoal, gostaria de falar mais um detalhe aqui com vocês a respeito dos quadriláteros, tá certo, pessoal? Independente de qual quadrilátero você esteja trabalhando, quando você somar todos os ângulos internos desse quadrilátero, tem que dar 360 graus. Vamos confirmar isso? Observe aqui essa figura 1, que a gente já sabe que é um retângulo, né? Se você somar esses 4 ângulos internos aqui, ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90, ou seja, 90 multiplicado por 4, né, pessoal? 90 vezes 4. 4 vezes 0, 0, e 4 vezes 9, 36, né, pessoal? Então, aqui, ó, 360 graus. A mesma coisa acontece com esses outros dois quadriláteros aqui, né? Ou melhor, com esses outros dois retângulos aqui. Na verdade, e essa regra acontece para qualquer quadrilátero. Também acontece para a figura 3, para a figura 5. Elas não são retângulos, mas são quadriláteros. E a regra diz que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, representado, pessoal, por SI, né? Representado por SI. SI significa soma dos ângulos internos, tá certo? Então, o SI, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, sempre vai ser igual a 360 graus, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, avançando aqui. Mais um exemplo sobre os quadriláteros. Um robô foi programado para partir do ponto A, né? Então, ele sai daqui, dar alguns passos e girar para a direita, girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A, conforme a figura, né? Então, esse robozinho aqui, ó, ele vai fazer esse percurso, né? Que está demonstrado, até retornar para o ponto A, não é verdade? Então, ele faz esse movimento aqui. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, que eu falei lá no começo, pessoal, trapézio isósceles, por quê? Porque é um trapézio? É um trapézio porque é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos, que é esse par aqui. Isósceles, porque este lado tem a mesma medida que esse daqui. Belezinha? Então, vamos lá. O ângulo X assinalado na figura mede o seguinte. Mede quanto? Quanto mede o ângulo X, esse ângulo aqui, ó? Quanto vai medir esse ângulo aqui? É o que a gente quer descobrir. Ok, gente? Pessoal, aqui entra um outro detalhe. Veja só. Em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são iguais. Como assim, professor? Observe isso daqui, ó. Observe isso daqui. Eu vou desenhar um trapézio isósceles aqui, né? Para explicar isso para vocês, ok? Conteúdo bem legal, esse conteúdo de quadriláteros. Então, observe. Eu tenho essa base maior aqui, essa base inferior, né? Onde eu tenho dois ângulos aqui. Eu vou chamar de ângulo X e ângulo Y, apenas para caracterizar mesmo aí. O que é que a regra diz? Que como esses ângulos eles pertencem a essa mesma base aqui, ó, eles são iguais no trapézio isósceles, tá bom? Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, medir 60 graus, esse ângulo aqui da base, esse ângulo X, esse outro ângulo da mesma base também vai medir 60 graus, beleza, gente? A mesma coisa acontece com esses ângulos aqui de cima, ó. Se esse ângulo aqui medir, por exemplo, 120 graus, esse ângulo aqui da mesma base também vai medir 120 graus. Isso acontece no triângulo, ou melhor, no trapézio isósceles, ok? No trapézio isósceles. Então, de posse dessa informação, pessoal, vamos analisar essa figura e tentar utilizar também essa ideia para determinar o valor de X. Gente, vê só. Aqui entra também um outro conceito, que é o conceito de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Isso você estuda lá no 8º ano. Se eu tenho uma reta aqui, ó, e outra reta aqui, né? Deixa eu só melhorar aqui essa reta pra gente. Só melhorar aqui. Eu tenho duas retas aqui, imagine que essas retas são paralelas, ou seja, elas nunca vão se tocar, tá? Elas permanecem à mesma distância uma da outra. E agora eu vou traçar uma reta que é chamada de transversal, né? É uma reta concorrente que corta as duas paralelas ao mesmo tempo. Gente, um detalhe aqui, quando nós fazemos esse corte com a reta transversal, nós formamos aqui 8 ângulos, né? Temos esse ângulo aqui, ó,
né? Que ele vai ser igual a este ângulo, a medida dele, né? Vai ser igual à medida desse ângulo aqui, ó, pessoal. Tá bom? De mesma forma, esse ângulo, tá de amarelo aqui também, tá? De mesma forma, esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui. Então, vamos supor, se aqui é 120, vou chamar aqui de x, aqui também vai medir x. Se aqui medir y, aqui também vai medir y. Esses ângulos são chamados de ângulos alternos, nesse sentido aqui das retas paralelas, né? Ângulos alternos internos. Internos por quê, professor? Porque estão dentro, né? Da ideia de dentro ali das retas paralelas, no interior da figura. Tá bom, pessoal? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo daqui. Vamos tentar transpor essa ideia para a figura. E a matemática é assim, a gente vai buscar uma informação num tópico para aplicar em outro tópico, em uma outra questão, dentro de um outro problema, mas dentro de uma mesma área que é a geometria plana, tá certo? Então, pessoal, observe que eu posso considerar que essa reta aqui, ó, eu posso considerar que, eu já sei que essa reta, essa base aqui é paralela a essa. É paralela a essa. E a imagem ainda dá uma ideia aqui, ó. Vamos prolongar aqui essa reta. Então, o que eu tenho aqui são duas retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó. Cortadas por essa transversal aqui, que é um dos lados do nosso trapézio, não é verdade? Então, de posse dessa informação, nós vamos utilizar essa ideia aqui. Vamos lá, observe. Se aqui esse ângulo mede 30 graus, e aqui eu estou no sistema de retas paralelas cortadas por essa transversal, né? Eu sei que aqui, ó, eu também tenho um ângulo, né? E observe, ângulos alternos, um do lado e outro do outro lado, né? Alternos internos. Então, aqui, se aqui mede 30, gente, aqui também vai medir 30 graus, tá certo? Ângulos alternos internos. Professor, mas para que eu preciso saber dessa informação aqui, de que este ângulo também mede 30 graus? Ora, porque se eu determinar o valor deste ângulo da base superior aqui, o que é que acontece com esse ângulo aqui, pessoal? O que é que acontece com esse ângulo aqui? A gente volta para essa ideia. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, os ângulos da mesma base em um trapézio isósceles, eles têm a mesma medida. Portanto, se aqui mede 30 graus, o ângulo x também vai medir 30 graus. Por quê? Porque são ângulos da mesma base. Então, eu parti da ideia dos ângulos da base de um trapézio, né? Depois eu analisei a imagem como sendo duas retas paralelas aqui, ó, né? Cortadas por essa transversal, né? Deduzi, interpretei o valor desse ângulo da base aqui, ó, né? Interpretei o valor desse ângulo da base superior, na verdade, e a partir disso, utilizando também a ideia dos ângulos da base de um trapézio isósceles, eu determinei o valor de x. Observe que a gente não fez cálculo nenhum cálculo nesse caso, apenas deduções, né, interpretações e análise da figura. Então é isso que você tem que ter em mente, gente, quando vai resolver questões de matemática, né? No SAED, por exemplo, no SAEP, nas provas da sua escola. Sempre tem a ideia de interpretar, ler a questão, interpretar a questão, mas também associar a imagem, né? Associar a imagem aos seus conhecimentos matemáticos, beleza? Então, aqui nós trabalhamos com duas ideias, né? A ideia de quadrilátero aqui, ó, a ideia do trapézio isósceles, né? E trabalhamos também a ideia aqui das retas paralelas cortadas por uma transversal e conseguimos determinar o valor de x sem calcular nada. Beleza, gente? Professor, eu poderia fazer essa questão de outra forma? Você poderia fazer de outra forma, né? Vou até deixar a ideia, não vou fazer aqui, mas vou deixar a ideia. Você poderia descobrir o valor deste ângulo aqui, tá bom, gente? Poderia descobrir o valor deste ângulo aqui, ó, que seria a mesma medida desse ângulo aqui, tá? E daí você poderia fazer outras deduções também na ideia de retas paralelas e transversais, tá? Se você descobrisse esse ângulo aqui, por exemplo, um cálculo rápido que eu falei na mente. Se aqui é 30 e eu sei que esse ângulo completo é 180, eu sei que esse daqui vai ser 150 graus,
portanto aqui também é 150 graus, né? Eu poderia usar uma outra relação aqui, ó, né? Esse ângulo X, ele também é um ângulo, esse ângulo X e esse ângulo de 150 aqui que eu acabei de descobrir, eles são ângulos colaterais internos, então eles somados têm que dar 180. Então, se eu já tenho 150 para 180, esse X tem que ser 30. Daí dá para usar uma outra ideia também, né? Dá uma revisada nesse assunto aí, é bem interessante, pessoal. Vamos aqui para um próximo descritor, né? Para um próximo descritor, ainda dentro da área, pessoal, da área da geometria plana. Uma área que eu gosto bastante da matemática e que com certeza vocês vão se apaixonar, desde que vocês estudem, se esforcem bastante, né, nesses conteúdos. É bem fascinante. Então, vamos lá. De que trata o descritor 8, gente? O descritor 8 trata de resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos. Propriedade dos polígonos, né? Soma dos ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo nos polígonos regulares. Beleza, gente? Polígonos são figuras, né, que estão presentes na nossa vida matemática desde o quinto, quarto, né, segundo, primeiro ano de estudo que a gente faz, né? Logo da mais tenra idade, lá de pequenininho a gente já começa a estudar os polígonos, né? Então, um quadrado, ele é um polígono, um retângulo é um polígono, um trapézio é um polígono, tá certo? Então, polígonos são figuras fechadas por retas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um polígono regular, é um triângulo, né? Mas isso daqui também é um polígono, veja só. Aqui eu também tenho um polígono, um exemplo de polígono, tá certo? É um polígono diferente, é um polígono chamado polígono não convexo, tá? Mas não deixa de ser um polígono. Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Todo polígono, pessoal, tem, deixa eu apagar aqui para a gente melhorar, né? Ângulos internos, não é verdade? Todo polígono tem ângulos internos. E esses ângulos internos, se o polígono é regular, deixa aqui eu desenhar, por exemplo, um hexágono. Hexágono, polígono que tem o quê? Tem o quê? 6 lados de mesma medida. Com certeza que eu não vou conseguir desenhar perfeitamente, mas dá para a gente interpretar aqui um hexágono, né? Observe que temos 6 ângulos aqui, ó, 6 lados e, consequentemente, 6 ângulos, tá bom? Devido ao fato desses lados terem a mesma medida, o mesmo comprimento, a consequência é que esses ângulos aqui que eu tracei de amarelo, que eu marquei de amarelo, a consequência é que esses ângulos também serão iguais. Beleza, gente? Esses ângulos nós representamos por A, AI, né? AI. Então, aqui eu tenho um outro A. Então, temos 6 ângulos internos aqui, ó. AI, ângulo interno. Então, temos 6, e esses 6 ângulos internos, eles são iguais. Beleza, gente? Então, essa é uma ideia aí, a ideia principal. Soma dos ângulos internos, soma dos seus ângulos internos, pessoal. Vê, como é que eu posso saber, como é que eu posso descobrir o valor de cada ângulo interno em uma figura dessa, né? Para descobrir o valor de cada ângulo desse, né? Porque se eu descobrir o valor de um desses ângulos, pessoal, aqui, se eu descobrir o valor desse ângulo, por exemplo, ó, eu descubro o valor de todos, porque são iguais, tá bom? Então, como é que eu posso fazer isso? Para descobrir o valor do ângulo, primeiro você vai ter que descobrir a soma dos ângulos internos. Isso é dado, representamos por SI. A equação que você usa para descobrir isso é a seguinte: n menos 2 multiplicado por 180 graus. Onde n, pessoal, essa variável que aparece aqui, ó, n, nada mais é do que... Onde n, pessoal, n nada mais é do que o número de lados desse polígono, né? O número de lados. N é o número de lados. Deixa eu anotar aqui para vocês. Tá bom? Então, professor, quer dizer que para eu descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono regular, basta eu saber quantos lados esse polígono tem? É verdade, né? Por exemplo, aqui, eu tenho 6 lados, né? Então, esse n aqui, ó, vai valer 6, eu desenvolvo o cálculo e descubro o valor da soma dos ângulos. Depois, para descobrir o valor do ângulo interno, aí, de um ângulo só, pessoal, basta eu pegar a soma dos ângulos, né? Basta eu pegar a soma de todos e dividir pela quantidade de ângulos, né? Detalhe, a quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. Observa aqui 6 lados e 6 ângulos. Então, é dividir por n, tá? Então, para descobrir o valor do ângulo interno, primeiro eu descubro a soma
utilizando essa expressão. Depois eu pego o valor dessa soma aqui, o resultado, e divido pela quantidade de lados da minha figura, do meu polígono. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, um arquiteto deseja construir um mosaico de ladrilhos. Ele escolheu um modelo de ladrilho com o formato de um pentágono regular. Veja só, pessoal, um pentágono regular, tá? Pentágono, figura que tem 5 lados. Porém, devido à medida dos ângulos internos desse polígono, ele precisou de ladrilhos de outros formatos para compor o mosaico. Ok. Comando da questão. A medida do ângulo interno do ladrilho, ou seja, do pentágono, né, que está tratando aqui a questão, é igual a... Ou seja, nós queremos descobrir o valor de quem? Queremos descobrir o valor do AI, o valor do ângulo interno de um pentágono, né? Então, nós não sabemos desse valor, vou colocar uma interrogaçãozinha aqui. Eu sei o nome da figura é pentágono, né? Baseado no nome da figura, pessoal, eu consigo determinar o número de lados dela, né? Consigo triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados. E assim por diante, né? Temos figuras com 20 lados, por exemplo, é o icoságono, né? 10 lados, o decágono, e assim por diante, tá certo? Ok, gente? Então, o que é que eu tenho de informações aqui nessa questão? Eu sei que o nome da figura é pentágono, então N é igual a 5 lados, não é verdade, pessoal? Baseado nisso, eu consigo descobrir a soma dos ângulos internos, Depois que eu descobrir a soma dos ângulos internos, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir pela quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulos, e assim eu encontro o valor do ângulo interno, de um ângulo só. Vamos lá, na prática, a gente consegue compreender melhor. Primeiramente, vamos calcular a soma dos ângulos. Olha lá, pessoal. SI vai ser igual a N menos 2, né, multiplicado aqui por 180 graus. Portanto, vamos lá. Substituindo o lugar de N aqui, ó, 5 é um pentágono, menos 2 vezes 180 graus. 5 menos 2, pessoal, dá quanto? Dá 3, né? 3. E 3 multiplicado por 180. Né? Quando você realiza essa conta aqui, ó, 180 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24. Vai 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 540 graus. Então, essa é a soma dos ângulos. Pessoal, observe que essa resposta que você achou aqui, ela está na letra D, mas você não vai marcar. Essa alternativa aqui ela é chamada distrator, é para você se distrair do objetivo da questão, que não é isso. Observe aqui, leia aqui, ó, a medida do ângulo interno, a gente já tinha conversado sobre isso no começo. Ângulo interno, não é a medida da soma dos ângulos internos. Detalhe aí, viu? Então vamos lá, segundo passo. Já descobri a medida da soma, basta agora descobrir o valor do próprio ângulo interno, que é o famoso AI. Então, AI é SI dividido por N, a soma dos ângulos dividido pela quantidade. Então, vamos lá. 540, que é a soma dos ângulos, acabamos de encontrar, dividido por N, que é a quantidade de lados, consequentemente, a quantidade de ângulos, né? 5. Quando a gente faz essa divisão, pessoal, uma divisão bem básica, bem tranquila, quando a gente faz essa divisão, ó, deixa eu só colocar essa divisão aqui, que ela tem um detalhe. 540 dividido por 5. Se eu pegar esse 5 aqui, ó, 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 sobrou 0. Desce 4, né? Gente, 4 dividido para 5 não dá. 4 dividido para 5 não dá. A gente faz assim, ó, detalhe, viu? 0. 4 dividido para 5, 0. 0 vezes 5, 0. Para chegar em 4, resta 4. Né? 0 para chegar em 4, resta 4. Quem é que vai descer para ajudar esse 4 agora? Esse 0 aqui, ó, 40. Né? 40 dividido para 5 dá exatamente o quê? 8, né? 8 vezes 5, 40, para 40, 0. Tá bom? Então, 108 vai ser nossa resposta. Então, 108 graus é o valor de um ângulo interno, né, em um pentágono, que é uma figura mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá bom? Pentágono, portanto, o valor desse ângulo aqui e de todos os outros, né, é 108 graus. Se você multiplicar isso aqui por 5, ou seja, somar eles 5 vezes, você vai encontrar a soma dos ângulos, que é justamente 540. Mas a alternativa correta aqui, ó, alternativa A. Beleza, gente? Questão bem legal para você praticar mesmo essa ideia de soma dos ângulos internos e
o cálculo do valor de cada ângulo interno de um polígono, beleza? Pratique isso aí novamente, pesquisa mais questões sobre isso, ok? Vamos lá. Próxima questão ainda sobre, nessa ideia de polígonos, tá certo? Vê só. A figura seguinte é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. Tá falando aqui de uma figura bastante conhecida nossa, que é o triângulo equilátero, né? Vamos supor aqui que, professor, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, pessoal, é aquele triângulo que possui todos os 3 lados, né? Todos os lados com a mesma medida, vamos supor, aqui é 5 centímetros, aqui também 5 centímetros, e aqui também 5 centímetros. Outra consequência disso é que todos os ângulos internos de um triângulo, né? Todos esses ângulos internos aqui, eles vão ter a mesma medida. E que medida é essa, professor? Isso funciona para todo triângulo equilátero? Sim, a medida de um ângulo interno de um triângulo equilátero sempre será 60 graus, beleza? Detalhe, se você somar todos os ângulos internos aqui, portanto 60 vezes 3, né? Lembre-se, no triângulo equilátero, isso vale, beleza? Isso aqui você vai encontrar 180 graus, beleza? Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Isso serve para qualquer triângulo. Porém, apenas no triângulo equilátero é que cada ângulo vale 60 graus. Aqui nós temos o triângulo equilátero na figura. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus, tá certo? Então, esse ângulo aqui também, esse ângulo aqui também, beleza? Eu sei que esse ângulo aqui vale 60 graus, porque é um triângulo equilátero que a questão falou. E aqui eu tenho 2 quadrados, pessoal, 2 quadrados. Qual é o valor do ângulo alfa aqui, do ângulo alfa aqui, Qual é o valor deste ângulo aqui, né? Vamos determinar. Como é que eu posso fazer isso? Fazendo, mais uma vez, a análise da nossa figura. Veja só, eu tenho um quadrado. Um quadrado, na verdade, é aquele quadrilátero, né, que possui todos os ângulos iguais a 90 graus. Portanto, observe que esse ângulo aqui, ele também mede 90 graus. Ele é um ângulo reto. Mesma coisa vai acontecer aqui. Também mede 90 graus. Observe aqui uma coisa agora, um detalhe que o aluno ele tem que estar ligado, né, para interpretar isso daqui. O objetivo é determinar o valor desse ângulo alfa aqui, Esse é o objetivo, né? Para isso eu vou utilizar as outras informações da composição aqui dessa figura, né? Eu vou usar essas outras informações para determinar o valor desses ângulos. Observa aqui. Se aqui vale 90, aqui vale 60, aqui vale 90, observe que se eu somar todos esses ângulos, também o ângulo alfa, eu vou ter um ângulo completo, eu vou ter um giro completo, Observe isso aqui, é um giro completo, não é verdade? E o giro completo, pessoal, uma volta completa, a gente sabe que vale 360 graus, não é verdade? Então, 90 mais 90, 180. Mais 60, 180 mais 60, eu já tenho o quê, pessoal? Vamos lá. 180 mais 60, eu já tenho aqui, 8, 6, 14, vai 1, eu já tenho 240 graus. E eu sei que o giro completo vale 360. O que resta, pessoal, o que falta para 360 é justamente esse ângulo alfa aqui. Então, o que é que você faz? O todo vale 360, menos o que eu já tenho, né, que é 240 graus. Eu vou ter o que aqui? 0. 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. Eu vou ter que esse ângulo alfa aqui é um ângulo de 120 graus. Observa aí que questão interessante, não é, pessoal? 120 graus. Um detalhe. Faz sentido esse ângulo alfa ser um ângulo de 120 graus? Porque um ângulo de 120 graus, pessoal, a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Já pode marcar aí. Um ângulo de 120 graus é um ângulo obtuso, não é verdade? Um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus. Detalhe, observe que esse ângulo aqui, ele tem justamente a abertura dele, sim, maior que 90 graus, né? Ele é um ângulo maior que 90 graus, portanto, faz sentido ele medir 120 graus, faz sentido ele ser um ângulo obtuso. Belezinha? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, alternativa letra C, 120 graus. Detalhe, se liga nessa ideia do triângulo equilátero. Em um triângulo equilátero, todos os ângulos internos vão medir 60 graus, tá? Só no triângulo equilátero é que esses ângulos serão iguais e serão de 60 graus. Beleza?
mais um descritor aqui, esse último descritor, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então, pessoal, interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas, né? Quando nós falamos nisso, nós lembramos logo daquele famoso esquema, né, que é o plano cartesiano, né, pessoal? O plano cartesiano, nós temos duas retas aqui perpendiculares, essa reta nós chamamos de x e a reta vertical de y, né? Ou também aqui nós temos, na verdade, o eixo x é o eixo das abscissas, né? E aqui nós temos o eixo das ordenadas, né? Comumente nós chamamos de eixo x e eixo y. Aqui nós temos a numeração, né? 2, 3, 4, 5, infinitamente. Então, temos essa escala aí. Para cá nós temos os números negativos, né? Infinitos também. Aqui também nós temos os números 1, 2, 3, infinito, positivo aqui no eixo y. Aqui, ó, onde uma reta cruza a outra, é o ponto de origem, é o ponto zero. Para baixo nós vamos ter, consequentemente, menos 1, né? Menos 2, menos 3, menos 4, e assim também sucessivamente. A ideia aqui é o seguinte, um ponto nesse plano, pessoal, ele vai ter um valor que é de x e vai ter um valor que é de y. Né? Um ponto nesse plano, ele vai ter um valor que é de x e um valor que é de y. Primeiro a gente escreve o valor de x, ponto e vírgula, depois a gente escreve o valor de y. Isso aqui é chamado de par porque tem dois valores, ordenado, porque tem que ser nessa ordem, primeiro x, depois y. Observe, o x desse ponto é 3, o y desse ponto é 2. Então, o par ordenado desse ponto aqui, ó, é 3 de x, 2 de y. Tranquilo? Observe um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Nós temos que o valor de x aqui, né, no eixo x, o valor é menos 2. Então, montando o par ordenado, menos 2. E o valor de y, a gente vai procurar no eixo y, é menos 4. Menos 4. Então, esse é o par ordenado B aqui, ó. É o par ordenado do ponto B. E assim por diante, tá bom? Primeira questão. Observe os pontos apresentados no plano cartesiano. O par ordenado 2, menos 1, 2 e menos 1, né? Lembrando que esse primeiro valor ele representa x e o segundo valor representa y. Então, o par ordenado 2 e menos 1 está representado pelo ponto. Então, vê só, nós temos um par ordenado que tem essas coordenadas cartesianas aqui. Né? Então, para descobrir onde está esse ponto, no eixo x eu vou procurar o valor 2 positivo. Ele está aqui, ó. O valor 2 positivo, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, vai ficar melhor para vocês. No eixo x aqui, ó, eu tenho 2 positivo, ele está aqui, né? 2 positivo, ele está aqui, ó. Beleza? E no eixo y, pessoal, eu vou procurar um negativo. Aqui é 0, ó. Positivo é para cima, negativo para baixo. Então aqui eu tenho um negativo. Então eu vou tracejar, né? Já está tracejado aqui nessa malha. Eu vou encontrar a minha coordenada de x, né? Então, 2 positivo de x com 1 negativo de y, dá nesse ponto aqui, ó. 2 de x e menos 1 de y, vai dar nesse ponto aqui. Portanto, é o ponto R. Então, você vem aqui na letra, nas suas opções, e marca a alternativa B, ponto R. Beleza? Então, próxima questão. No plano cartesiano abaixo, estão assinalados os pontos P e Q. Então, temos aqui nesse plano cartesiano, né, pessoal? O ponto P e o ponto Q. Observe que nesse plano cartesiano, nós não temos, não foram colocados aqui tantos valores. Né? Foi colocado aqui apenas, ó, no eixo X, nós estamos observando apenas o valor 1, e no eixo Y também o valor 1, né? Mas nós sabemos já de antemão que aqui nós temos a origem 0, não é verdade? E observe um detalhe aqui, pessoal, observe um detalhe aqui nessa questão. O ponto Q e o ponto P, eles não estão na região do plano, né? Eles não estão nessas regiões, eles estão justamente em cima dos eixos. Em cima dos eixos. Detalhe, quando um ponto está em cima de um
uma das coordenadas vai ser 0, ou x ou y, vai depender do eixo em que o ponto estiver em cima, tá bom? Por exemplo, se o ponto estiver em cima do eixo y, é porque, na verdade, quem vai ser 0 é x. O ponto x vai ser igual a 0. Se o ponto estiver em cima do eixo x, quem vai ser 0 é o outro eixo, né? a outra coordenada, no caso, o y vai ser 0. Tá bom? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se esse ponto Q ele está em cima do eixo x, né, o y desse ponto é que vai ser 0, porque se você tracejar aqui, ó, o y desse ponto vai ser 0. O x é esse aqui mesmo. O x é 1. Mas o ponto y desse ponto Q, né, a coordenada y vai ser 0. Por quê? Porque o ponto está em cima de x. É o contrário, beleza? Lembra a ideia de contrário aí. Portanto, já posso dizer aqui, ó, o x desse ponto é 1 e o y é 0, porque o ponto está em cima do eixo x. Beleza, gente? 1 e 0 é o ponto Q. O ponto P, observe que vai ser o contrário. O ponto está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, quem vai ser x? Quem vai ser 0? O x. Então, eu já sei que o x desse ponto é 0. E o y é 1, ó. É 1, tá bom? Você vai marcar aqui. Já temos os dois pares ordenados desses pontos. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q? P e Q. Ele quer o primeiro, o par ordenado P, que é esse daqui, 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ó, tem essa opção e essa, né? E o ponto Q é 1 e 0. Então, 0 e 1. 1 e 0, a única opção correta aqui é a letra D. Né? 0 e 1, ponto P. 1 e 0, o ponto Q. Beleza, gente? Então, é uma questão bem interessante essa questão aí. A última questão. No plano cartesiano abaixo, estão apresentados as retas R e S. Observe que tem aqui, ó, um plano cartesiano, né, com o eixo Y e com o eixo X. Eu tenho uma reta S aqui, pessoal, e tenho uma reta R aqui, ó, tá? Observe que essa reta R e essa reta S aqui, elas se interceptam, né? Elas se cortam, se tocam aqui nesse ponto aqui, tá certo? Justamente o ponto que ele chamou de ponto P. Né? Esse ponto P, concorda comigo que ele tem uma coordenada x, né, que está lá no ponto 5, ó, de x, ó, né? Então, o x do ponto P vale 5. E o y do ponto P vai valer quanto? Ó? Você vai seguir o tracejamento, 6, né? Esse é o par ordenado do ponto P, tá bom? Então, você vem aqui e marca a alternativa A, porque ele pede justamente as retas R e S se interceptam, se tocam no ponto P de coordenadas 5 de x e 6 de y, só lembrando x e y aqui. Beleza? Alternativa A. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam em casa, estejam se cuidando, né? Tomando os cuidados necessários que pedem, né, os órgãos da saúde do nosso município, do nosso estado, né, pessoal? Então, estudem, tá? Estamos em casa, mas não estamos parados, temos que estudar, não é verdade? Na esperança de que em breve vamos estar reunidos, né, cada um em suas escolas, com seus professores, com seus colegas, retomando as atividades letivas. Então, um forte abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!